Fala galera, beleza? Galera, eu tô gravando esse vídeo aqui até em resposta a, uma certa situação que algumas pessoas passam e infelizmente, elas acabam entendendo talvez até a demonstração, não o sentimento em si, mas a demonstração de ódio como sendo amor. Isso é um contrassenso, né? Isso é um paradoxo. Mas isso que eu estou falando para vocês é verdade. Muitas pessoas passam pela sensação de ódio e podem às vezes confundir com amor. Por exemplo, tem uma certa moça, ela contou, é um pouco assustador pela situação. Ela, uma mãe, né, cometeu um erro ali onde ela vive e ela foi expulsa, ela foi... enfim, foi tirada do convívio das pessoas que ela, desde 7 anos de idade, ela conviveu ali. Ela foi excluída. Depois disso, ela foi morar na casa dos pais. Ela engravidou e foi morar na casa dos pais. Essa pessoa, eu vou chamar ela de Adriana. Essa pessoa, essa Adriana, ela disse que enquanto estava na casa dos pais, um belo dia houve a visita, não para ela, mas para os pais dela, do pessoal que fazia parte ali do seu grupo. E quando o pessoal chegou lá e estava conversando com o pai dela, ela falou assim que nem sabia que eles estavam lá, né? E ela passou pela cozinha, foi tomar café ali, eles estavam na cozinha conversando e tal, e ela falou que passou ali pela cozinha, né? Deu um oi, até cumprimentou, mas não houve retribuição, né? Ela ficou no vácuo. E depois voltou, né? Tomou ali o seu café na pia, ela conta que tomou o cafezinho na pia e foi para o quarto dela, onde o pai tinha acolhido ela lá junto. Nessa época, eu acho que ela não tinha tido a filha ainda, né? Ela estava grávida. Ela contou que foi para a casa do pai, porque não tinha onde ficar, estava grávida, né? E beleza. Aquele pessoal ali que estava visitando o pai dela, que pelo que parece também ele era uma pessoa muito importante, né? Na comunidade onde ele era, e eles falaram para ele assim, olha, fala para sua filha que quando a gente estiver aqui, para ela não ficar passando, não fica chato, né? E o pai, ele teve a coragem de ir lá falar para a filha depois, né, quando eles acabaram a visita ali, e falar para ela evitar ficar passando na cozinha enquanto aquelas pessoas estranhas, né, porque elas não foram criadas naquela casa, eles eram visita, mas que ela, que foi criada naquela casa, que ela evitasse ficar circulando na sua própria casa enquanto aquelas pessoas estavam ali, né? E o pai dela obedeceu isso porque, enfim, ele tinha sido, por assim dizer, uma pessoa que durante anos da vida dele, ele foi ensinado de tal modo que amor seria obedecer homens. Olha que coisa. E ele então tinha que rejeitar a filha. Aliás, o conselho daquelas pessoas que foram visitar o pai foi que assim que ela tivesse condições, arrumasse um emprego, que ele colocasse ela para fora de casa, porque afinal de contas ela não fazia mais parte do mesmo grupo de pessoas ali. Aí entra essa questão, cara, como é que a gente pode aprender que ódio significa amor? Eu faço uma pergunta interessante. Quando Jesus veio aqui na Terra, agora eu vou para um ponto de vista meio religioso bíblico, né? Quando Jesus veio na Terra, ele já foi inserido em uma religião. Jesus estava inserido em uma religião. Ele era um judeu. E naquela época, os judeus, eles seguiam muito a lei mosaica, a lei que Moisés, na verdade, ele passou ao povo, mas a lei era de Deus. Então eles seguiam a lei antiga que Moisés passou ao povo. Então eles seguiam a lei dos judeus. Eles praticavam ali o que eles chamavam de judaísmo, né? Eles seguiam estritamente essa lei, mas já havia ramificações do judaísmo, já haviam ramificações. Assim como existe hoje ramificações do cristianismo, né, os protestantes, enfim. Já existiam então naquele tempo ramificações, como por exemplo, os saduceus, os estudiosos, os herodianos, os fariseus, os essêmeros. Então existiam ramificações do judaísmo quando Jesus ele foi transferido do céu para a terra. Ele foi inserido também em uma religião, ele já nasceu em uma religião, praticava a religião do judaísmo.
Mas uma pergunta a você: que religião Jesus seguiu? Ele era dos fariseus? Jesus era dos saduceus? Jesus fez parte dos estudiosos, dos estudiosos da época, dos herodianos, dos essêmeros? Não. Jesus ele não ligou para religião alguma. Jesus ele não ligou para um grupo específico, não. Mas Jesus ele deu valor a pessoas. Olha que interessante. Se você, por exemplo, que está vendo esse vídeo aqui, você fosse escolher uma pessoa que diz assim, essa pessoa ela vai ser um bom servo de Deus. Se você fosse escolher alguém para ser seu amigo, falar assim, essa pessoa pelas qualidades será um bom servo de Deus. Quem você ia escolher? Quem você escolheria? Alguém que fala muito bem? Que lê muito a Bíblia? Alguém que tem muitas obras? Quem você escolheria como alguém para manter em sua companhia? Quem você escolheria? Bem, o fato é que a Bíblia diz que quando Jesus ele foi escolher amigos para conviver com ele até orou muito a Deus. Ele orou muito. Olha só que coisa séria Jesus fez, né? Ele orou a Deus e escolheu pessoas para seguir ele e realmente serem seus seguidores, e posteriormente essas pessoas até relataram sobre a vida do próprio Jesus Cristo e sim se tornaram sim seus seguidores. Pelo menos 11 eles foram considerados como fiéis seguidores de Cristo. E quem eram esses homens que foram seguidores de Cristo? Homens importantes? Pessoas que se consideravam bem vistas por Deus? Pessoas que falavam muito bem? Pessoas que gostavam muito de ler, naquele tempo ali a Tanakh ou Pentateuco, que eram as Bíblias deles da época? Pessoas que entendiam muito bem a lei? Que, pelo menos o que eles achavam, né? Pessoas que achavam que entendiam muito bem a lei. Será que Jesus então priorizou escolher essas pessoas para serem seus amigos? Bem, depois de Jesus ter orado durante muito, muito tempo, ele escolheu, por exemplo, homens que ninguém nem conhecia direito. Pescadores, pessoas sem muita importância, sem muita influência. Mateus, por exemplo, ele era um cobrador de imposto, né? A Bíblia relata que Mateus era um publicano, né? Um cobrador de imposto, ou seja, uma pessoa que para as religiões, ou dos judeus, dos fariseus, dos saduceus, as religiões dos essêmeros, eles eram amaldiçoados, eles eram de Satanás. Mas Jesus escolheu como amigo, como seu seguidor. Jesus também escolheu Pedro, que era um pescador. Era alguém que, do ponto de vista religioso, ele era uma pessoa muito comum, simples. Não mereceria nem a bênção de Deus, por não ter aquela influência diante da religião. Não achava que ele estava com o cristianismo que estava surgindo ali na época. Pedro não achava que ele era o melhor. Não, era uma pessoa simples, comum. E também o seu irmão. Bem, o fato é que as pessoas que conviveram com Jesus naquela época, eles não eram pessoas influentes, importantes ou mesmo religiosas. Aliás, a religião muitas vezes considerava as pessoas elas sem valor algum, né? Pessoas, elas, nos dias de hoje, excluídas, né? Seriam pessoas excluídas, excomungadas, desassociadas, como você quiser usar essa expressão. Mas Jesus não tinha preconceito. Por que Jesus escolheu esses homens inicialmente? Porque eles eram exatamente excluídos. Jesus veio para ajudar essas pessoas e usar eles, que eram excluídos, para ajudar outros a entender o verdadeiro amor de Deus. Mas o amor na prática, o amor não o ódio. O que muitas vezes é ensinado hoje, às vezes até no seio familiar, mas que muitas vezes é passado do púlpito para o seio familiar, é o ódio mascarado em forma de amor. Isso é terrível. Isso é uma coisa odiosa. Isso é uma coisa satânica. É extremamente satânico. Certa ocasião, Jesus perguntou para uma mulher que havia sim cometido um erro. Não para ela em si, mas para aqueles que estavam em volta, se eles eram perfeitos. Quem nunca tinha cometido um erro? E nenhum deles poderia atirar pedra naquela mulher. E nem mesmo os fariseus, que se consideravam os líderes, se tivessem ali observando, também não teriam atirado pedra. Porque Jesus, por repetidas vezes, corrigiu a sua hipocrisia. A pergunta que eu faço então é, se Jesus, que é o Filho de Deus, e deu um exemplo em amar, ele não tinha preconceito em sentar com prostitutas, cobradores de impostos, que eram homens amaldiçoados, segundo a própria lei dos judeus, Jesus não ligou para tradições, ele foi além disso. Ele curou pessoas que nem conhecia.
Ele tratou pessoas que, do ponto de vista da lei, eram pessoas excluídas, excomungadas, desassociadas, pessoas amaldiçoadas. Ele tocou nessas pessoas, curou essas pessoas, comeu com essas pessoas. Agora, quando nós obtemos relatos de pessoas que têm demonstrado ódio em forma de amor, a pergunta mais interessante que fica é: será que o amor vem mesmo de Deus? O amor, ele tem que transcender qualquer coisa. Qualquer coisa. Vou lhe dizer algo. Ainda que alguém cometa um erro muito grave, um erro grave contra nós ou outro, o amor transcende se essa pessoa ela precisa precisa talvez de uma ajuda até material. O amor tem que nos fazer, talvez não ter aquela amizade, aquele vínculo com aquela pessoa, talvez não. Mas o amor, ele muda, ele supera, ele é transformador. Por isso que eu falo que transcende. O amor, ele transforma a pessoa e ela sim vai ajudar aquela pessoa. Agora, alguém dizer que o próprio pai, incentivar o pai a dizer para a filha nem passar pela cozinha de sua própria casa, cara, isso é um incentivo ao ódio. O problema é que isso, quando é assimilado, isso entra pelos poros da pessoa. Ela acha que está obedecendo a Bíblia. E ela nunca vai achar isso na Bíblia. Ela nunca vai achar um Jesus que faria isso. Ela nunca vai achar um discípulo cristão que faria isso. Ou seja, essa pessoa está aprendendo segundo a lei dos homens, não de Deus. Eu teria aqui todo o tempo do mundo para deixar muito bem claro que o amor de Deus, o amor que o próprio Deus tem com o ser humano, ele fez com que ele enviasse seu filho para a terra para dar a sua vida em favor daquele que nele crê. A pessoa é livre. Ela não é presa a algo, ela é livre, ela pode escolher crer ou não crer. Mas quando um grupo, ou uma pessoa, ou eles obrigam a pessoa a ter esse tipo de atitude odiosa, mascarada como amor, essa pessoa ela tem sido influenciada, sem sombra de dúvida, ou essa pessoa, esse grupo, tem sido influenciado por um Deus que não é aquele que criou o céu e a terra, aquele que criou, deu origem a tudo que existe, nem mesmo ao homem. Essa pessoa está sendo influenciada por uma forma de amor mascarada de modo odioso. E a luz, ela está em oposição à escuridão. Sempre assim. Então, em meio a um mundo cheio de escuridão, alguém que acende um fósforo, né, ele é uma luz. Então, um pouquinho de amor, um pouquinho, não precisa muito. A pessoa que ela entende um pouquinho do amor de Deus, do próprio Jesus Cristo, ela começa a mudar. Independente do que o seu grupo a ensine, do que o seu mestre ensine, do que o seu líder espiritual ensine, o seu guia o ensine, essa pessoa, esse ser humano, esse indivíduo, ele começa a tratar outros, assim como o próprio Filho de Deus tratava. Ele deu um exemplo, ele é um modelo. Na verdade, ele falou que até ele daria um novo mandamento, né? O próprio Jesus Cristo disse: olha, eu vou dar um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, Jesus é um modelo de amor, ele é um modelo para que cada ser humano observe como ele agia, e não como um grupo. O que não pode acontecer, pessoal, é hoje, nos dias de hoje, pessoas escolherem gurus para a sua vida, pessoas escolherem guias cegos, muitas vezes, e que os guiam a um caminho de ódio, a um caminho de fortaleza, a um caminho de cegueira. Esse tratamento que é dispensado a outras pessoas, em especial quando aquele grupo acha que é melhor, esse ostracismo, né? A palavra mais correta é essa, é um ostracismo. Essa pessoa ela também terá um julgamento, assim como ela trata. Muitas vezes a essência da pessoa não gostaria de tratar mal, mas ela é ensinada a tratar outros de modo ostrácico, né? De modo ter esse ostracismo em cima do seu próprio irmão. Às vezes é até irmão de sangue, como o pai e a filha lá. Eram pessoas com vínculo muito próximos. Mas o pai preferiu seguir a um grupo. É até triste falar isso, mas como é que chega a ponto de um pai ele dizer para a filha não circular na própria casa onde ela foi criada por causa de um grupo, né? Seria canalhas, né? Por causa de canalhas que estão invadindo um espaço que nem pertence, e o pai ainda se sujeitar a uma situação dessa. Quando isso acontece, pessoal, vou falar, é porque o ser humano tem deixado de ser humano, tem se tornado um vegetal.
Eu não vou falar um animal, porque os animais, eles, em grande parte, não rejeitam as suas crias. Mas quando isso chega a tal ponto, é abjeto até falar disso. Mas que tipo de pai faz isso com a própria filha? Ou que tipo de pessoas incentiva o pai a fazer isso com a própria filha? Eu acho que esse tipo de pessoa devia ter vergonha na sua cara. E ainda se declararem religiosos, isso deveria existir uma vergonha muito grande para esse tipo de pessoa. É quando o amor, ele não está dentro da pessoa. É quando o amor real de Deus, ele está passando do amor, sabe, o amargo. As pessoas estão confundindo o doce com o amargo e está tudo bem. Aí Jesus falou que ouvindo ouvireis, né? Vendo não veria, ouvindo não ouvireis e ainda vendo também não veria. Ou seja, as pessoas veem esse tipo de situação e ainda consideram como normal. E tem pessoas que passam por essa situação e acham normal. Ela acha normal, tranquilo. Não, faz parte, afinal, é porque eu cometi um erro. Não, é porque é assim mesmo, é porque isso não é normal. Isso é desnatural. O ser humano, quando Deus soprou em Adão, que foi o primeiro homem criado diretamente pelas mãos de Deus, soprou em Adão espírito, fôlego da vida, ele soprou em Adão qualidades que faz o homem se assemelhar com Deus, se assemelhar à imagem de Deus, à imagem moral do Criador. Então, quando alguém ele trata outro ser humano, que seja até de fora da sua família, mas pior ainda quando é de dentro da sua família, que houve ali um carinho, uma interação, um afeto entre pai e filho, mãe e filho, ou assim por diante. E quando a pessoa ela consegue mudar isso dentro de si, é porque o amor de Deus, o espírito da pessoa, sabe o espírito? Tanto que a própria Bíblia, lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, ele diz que o Espírito Santo de Deus, eles têm só qualidades. Não existe defeitos nesse espírito, não existe ódio, não existe rancor, rixa, raiva, ciúme, não. Ele existe amor, ele existe alegria, autodomínio, ele existe bondade, brandura, existe benignidade, existe paz, existe fé e existe longanimidade. Então são 9. E esses 9 frutos do Espírito de Deus, essas 9 características que compõem o fruto, o Espírito de Deus, é soprado também em Adão quando ele foi criado. Agora, quando a pessoa ela muda isso dentro de si, ela para de entender isso dentro de si para seguir um dogma religioso ou um dogma de um grupo filosófico, ou o que é que seja, essa pessoa ela tem deixado de parecer com Deus e se assemelhado mais